Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula falando da pessoa do Espírito Santo. Ontem falamos da atuação do Espírito Santo, a sua obra no Velho Testamento. Hoje vamos falar da sua obra no Novo Testamento. Qual que é o objetivo dessa aula? Compreender a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. E ele como parte vital da Trindade, o seu papel na vida de Jesus, na vida da igreja e na vida cristã. Vamos lá. O Espírito na vida de Jesus. Vamos falar da sua concepção, do seu batismo e também da sua ressurreição. Textos, você pode ler Mateus 1,18, Lucas 4,1, Romanos 8,11. Então, vamos lá. Jesus é concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1,18 nos mostra de forma clara, mostrando que desde o início, a atuação sobrenatural do Espírito Santo em sua encarnação de Cristo. O Espírito Santo está participando. Em Lucas capítulo 4, verso 1, vemos Jesus sendo cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. Então isso revela a sua completa dependência na direção do Pai no seu ministério terreno. A ressurreição de Jesus também atribuída ao poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 11, evidenciando que a vida de Cristo, do início até o fim, ela foi marcada por sua relação com o Espírito Santo. Deixa eu repetir. A vida de Cristo, do início, da concepção, a sua ressurreição, foi marcada pela pessoa do Espírito Santo. E aí vem a pergunta: como que eu e você podemos querer viver uma vida sem a presença dele, sem a pessoa dele? É loucura, é loucura. Então, em toda a vida de Jesus, nós percebemos isso. A ressurreição de Jesus, né, vemos a atuação clara do Espírito Santo nesse momento. Então, o Francis Chan, no seu livro O Deus Esquecido, destaca que o relacionamento de Jesus com o Espírito é o padrão para todos os crentes. Então, todos nós devemos olhar para Jesus e imitá-lo. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Se Jesus dependeu completamente do Espírito Santo, é loucura eu querer viver uma vida sem o Espírito Santo. Eu preciso depender totalmente dele. Vamos no momento do Pentecoste, o início do ministério do Espírito Santo na igreja. Vamos lá, Atos 2, 1, 4, cumprindo a promessa de Joel. O Espírito Santo ele é derramado sobre os discípulos em Pentecoste. Isso vai cumprir o quê? A promessa de Jesus. Lucas 24, 49, Atos 1, 8, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, no momento que o Espírito Santo é derramado no Pentecoste, é o nascimento visível da igreja. A igreja começa ali. Então, a igreja começa com o Espírito Santo sendo derramado. Então, a igreja começa com o Espírito Santo sendo derramado. A vida de Jesus, a concepção, começou com o Espírito Santo. Se começou com o Espírito Santo, tem que terminar com ele. Tem que terminar com ele. Tem que terminar com ele. Então ele vai nos capacitar desse início até o fim. Ele vai nos capacitar. Ele vai nos capacitar. Capacitar a dar o testemunho mundial. O Wayne ele enfatiza que com o Pentecoste, o Espírito passa a habitar agora em todos os crentes. Ele não apenas os visita, como no Antigo Testamento. Agora ele mora. Ele mora. Então, é loucura a igreja que nasce com o Espírito Santo querer viver sem o Espírito Santo. Não tem como. Não tem como ter uma espiritualidade sem o poder do Espírito Santo. Não tem como, não tem como. Então a igreja, assim como o Espírito Santo atua do início ao fim do ministério de Jesus, o Espírito Santo está no início da igreja e vai permanecer até o fim com a igreja. Com a igreja. Como que o Espírito Santo trabalha hoje? Evangelho de João, capítulo 16, é um capítulo que Jesus fala muito do Espírito Santo. No verso 8, Jesus declara que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. O pecado, por rejeitar a Cristo. Vai convencer da justiça. Por quê? Porque ele vai voltar ao Pai. E do juízo. Porque Satanás está condenado.
Essa convicção, ela não é apenas emocional, não, mas ela é uma convicção espiritual e transformadora. Então, o Espírito Santo é ele que atua na mente e no coração das pessoas, iluminando-os, iluminando a sua mente para que reconheça a sua condição e clame por redenção. Então, quando eu prego, as pessoas convertem, não é por causa da minha pregação, é porque o Espírito Santo a convenceu. Então, a obra do Espírito Santo, ela é fundamental para que eu e você possamos iniciar essa caminhada com Cristo, com Cristo. Então, o Espírito Santo, né, ele é essa pessoa que vai confrontar, essa pessoa que vai nos convencer. E isso é essencial para uma transformação. Vamos falar do Espírito Santo como consolador, essa presença contínua na vida dos crentes. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus também fala muito do Espírito Santo nesse capítulo, versos 16 e 17. A promessa de Jesus é que o Espírito Santo será enviado como outro consolador, Paráclitos, que permanecerá para sempre com os discípulos. Então, a promessa dele é que ele vai permanecer para sempre. O que ele está indicando aqui? Um relacionamento íntimo, vai ter direção pessoal, vai ter assistência espiritual constante. Wayne Grudem vai destacar que o Espírito Santo nos guia à verdade. Ele é aquele que nos confronta, nos dá segurança na salvação, é aquele que nos ajuda a orar, Romanos 8, 26, 27. Então ele é uma pessoa que está conosco. É lamentável pensar que tem cristãos que vivem como órfãos espirituais, porque não aprenderam a se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é real. É real, é real. Tem tantas pessoas distantes de uma experiência real com o Espírito Santo. É real, é real, é real. O Espírito Santo e a igreja. Vamos lá. Eu quero falar dessa unidade dos dons, do poder para testemunhar. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 13, Atos 1, 8. O Espírito é quem une todos os crentes em um só corpo. Então, Paulo, em 1 Coríntios 12, quando ele fala do corpo, é o Espírito Santo que nos une. É o Espírito Santo. É ele que quebra as barreiras éticas, sociais e culturais. Por exemplo, eu estou gravando essa aula e 3 dias depois do dia que eu gravei essa aula para você, eu estarei com uma equipe no Paquistão. Não falamos o idioma lá é urdu. Não falamos. Mas eu creio que vai ser nítido a manifestação do Espírito Santo. Mesmo sendo tão diferente das nossas culturas, na língua, o Espírito Santo é aquele que testifica e nos une. Nos une. Então entendo. O Espírito Santo ele distribui dons espirituais com o propósito que do serviço para a edificação da igreja. Nós temos o poder do Espírito, que é a base para testemunharmos, para termos testemunho cristãos. Sem ele, sem o Espírito Santo, a missão da igreja é ineficaz. Nós não vamos conseguir. Nós só conseguimos com o Espírito Santo. Então, os dons não são apenas sobrenaturais, mas tem os dons de ensino, tem os dons de serviço, liderança, encorajamento. Pastor, fala mais dos dons. Eu vou falar, vai ter uma aula só sobre os dons. Hoje eu estou falando da atuação dele no Novo Testamento, mas dessa atuação que eu estou falando, nós vamos ter aula pontuais sobre cada ponto desse, que vai trazer mais clareza para você. Esse módulo do Espírito Santo é um módulo maior, com muitas aulas, para que realmente no final desse módulo você conheça a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, esse amigo tão precioso. Então, a obra do Espírito Santo no Novo Testamento revela Deus presente, ativo e pessoal. Vamos ver vamos ver o Espírito Santo agindo na vida de Jesus, transformando o mundo, habilitando cada cristão para a obra, habitando, morando, porque agora eu e você somos templos do Espírito Santo. Então entenda isso. Negligenciar o Espírito Santo é uma tragédia espiritual. É uma tragédia espiritual. Nós precisamos corrigir. Nós precisamos redescobrir a sua pessoa, o seu poder. Ele não pode ser, como Francis Chan fala no seu livro, um Deus esquecido. Nós precisamos entender quem ele é. E esse módulo tem um propósito de fazer você entender quem é o Espírito Santo. Deus abençoe sua vida.
Amanhã, só deixa eu falar aqui, amanhã nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. Eu espero você amanhã para a nossa aula. Deus te abençoe.